Olá! Neste vídeo estaremos lidando com os parágrafos específicos a serem desenvolvidos, ou seja, os parágrafos 3 e 4, para produções que envolvam temas com gráfico de pizza. Estamos aqui falando de temas Task 1 Academic, onde temos análise de dados, e mais especificamente estamos falando de como fazer essas produções, como desenvolver essas análises de dados se o tema possui um gráfico de pizza, tudo bem? Ou gráficos de pizza. Pois bem, nós já temos um vídeo onde que lidamos com os dois primeiros parágrafos, onde aqui você aprende a como fazer o parágrafo introdutório e igualmente o parágrafo overview, ou seja, o parágrafo de conclusões, o parágrafo de destacar dos extremos macro do texto, ou melhor, dos dados. Tendo isso em vista, agora aqui nós vamos estar lidando com os parágrafos mais importantes para o processo de realização desses temas, onde que nós temos os parágrafos específicos 1 e os parágrafos específicos 2 aqui sendo abrangidos. Os parágrafos específicos 1 e 2 são, na prática, os parágrafos 3 e 4 daquela estratégia de 4 parágrafos que nós sugerimos para o Task 1 Academic. E nós vamos estar aqui relembrando rapidamente, tudo bem? Então, vamos lá. Indo então aqui para o nosso quadro, gráfico de pizza, parte 2. Aqui você consegue ver então, no nosso quadro, de 1 a 4, não é? Lembrando que isso daqui é aquela estratégia universal que sugerimos você tomar como referência, considerando qualquer tema Task 1 Academic, tudo bem? Ou seja, você, independente de qual seja o tema, vai seguir essa sequência, essa estrutura, tudo bem? O primeiro parágrafo e o segundo já foram abrangidos no outro vídeo. Agora nós vamos estar voltando nossa atenção para o parágrafo específico 1 e o parágrafo específico 2. Aqui eu somente gostaria de fazer alguns destaques importantes sobre o que fazemos nos parágrafos específicos 1 e 2, tudo bem? Temos microcomparações. Nós podemos dizer que o overview é onde que nós fazemos o macro. Ou seja, é onde que nós, na realidade, fazemos os extremos serem claros. E você vai ver o texto com todos os 4 parágrafos sendo devidamente lido aqui neste vídeo, portanto, você vai conseguir ver a diferença entre macro e micro na produção. Mas podemos dizer que, enquanto que o overview lida com os quesitos macro dos dados, os parágrafos específicos 1 e 2 é onde que temos os micro pontos sendo devidamente comparados, tudo bem? Ou seja, microcomparações sendo feitas. E essas microcomparações são, na realidade, o destacar de diferenças e similaridades já diretamente relacionadas aos números, não é? Deixando bem claro que no overview, nós não necessariamente somos tão assim pesados nos números, mas definitivamente nos parágrafos específicos 1 e 2, onde que essas microcomparações acontecem, de fato os números, ou seja, esses elementos que estão aqui no gráfico de pizza, no caso, definitivamente é aqui onde que eles tomam protagonismo, tudo bem? Depois das microcomparações, que são importantes, temos a necessidade de compreendermos que destacamos o que chama a nossa atenção, não é? Ou seja, no processo de realização dos parágrafos específicos 1 e 2, você pode ter essas suas comparações envolvendo várias coisas, ou envolvendo coisas diferentes do que eu, por exemplo, compararia. E eu não poderia dizer que o seu texto está errado e o meu certo, ou ele está menos efetivo, ou ele vai pontuar menos do que o meu. Não, porque o examinador, ele não necessariamente não está se importando com o que você compara entre si. Portanto, que você, de fato, compare de uma forma que seja relevante, de uma forma que seja clara, de uma forma que seja precisa e correta. Então, você pega o que te chama a atenção no texto e compara, sem maiores problemas. Então, você vai me ver aqui lendo um texto modelo, mas você pode, na sua própria produção, ter destacado outras coisas. Não há problemas, tudo bem? O mais importante é as comparações com coisas que são relevantes para você estarem acontecendo. Retornando aqui, 5 minutos
por parágrafo. Essa é uma questão que já mencionamos em outros vídeos, mas é sempre importante mencionarmos, não é? A regra de 5 minutos por parágrafo específico, totalizando, portanto, 10 minutos para produzirmos os parágrafos específicos 1 e 2, não é? Ou seja, temos 5 minutos por 1, 5 minutos por 2, sendo, portanto, totalizados 10 minutos. Isso, no final das contas, te dá a possibilidade de ter 10 minutos investidos aqui nos parágrafos 3 e 4. Como em outros vídeos já foi explicado, nós sugerimos mais 3 minutos no overview, 2 minutos na introdução e 2 minutos de preparação de uma forma geral. Ou seja, são 2 minutos para você se planejar antes de começar a escrever, mais 2 minutos para a introdução, mais 3 minutos para o overview e mais 10 minutos para os parágrafos 3 e 4. Totalizando, portanto, 10, 13, 15 e 17. Você então vai ter aqui entre 17 e 18 minutos sendo investidos para a produção do seu Task 1 de uma forma geral. O nosso objetivo é, até em menos de 20 minutos, já irmos para o Task 2, que é a produção IELTS Writing mais importante em termos de nota. Tudo bem? E nós vamos estar aqui nessa nossa série de Writing, abrangendo como efetivamente fazer Task 1, ou melhor, Task 2. Tudo bem? Ou seja, as dissertações. Ok? O exame vai lhe sugerir 20 minutos para fazer o Task 1, mas a minha sugestão é que você se planeje para estar fazendo ele algo em torno de entre 17 e 18 minutos. Tudo bem? Perfeito. Com isso dito, prestemos atenção em algumas coisas. Primeiramente, no nosso processo de escrita, vocabulário, estrutura de sentença, spelling, coesão e coerência, não é? Primeiramente, sobre a questão de vocabulário. As pessoas elas ficam muito focadas, quando falamos de vocabulário, em obter um vocabulário rebuscado. A questão é que o que o exame busca não é verificar o quão rebuscado é o seu vocabulário no sentido de que o quão, por exemplo, raras são as suas palavras, o quão obscuras, o quão não frequente elas são, o quão não frequente elas são usadas e, portanto, demonstrando talvez um conhecimento a mais da sua parte. Não. O exame ele somente quer verificar a sua utilização de sinônimos e paráfrases, evitando, portanto, repetição de vocabulário anteriormente utilizado, independente do quão rebuscado ele seja ou não. Isso significa, portanto, que se você tem, por exemplo, a palavra ate, que é o passado da palavra eat sendo escrita em um parágrafo, em um outro parágrafo, ou até mesmo no mesmo parágrafo, quando você for se referir ao ato de comer, ao invés de você repetir mais uma vez ate, que é o passado de eat, você escreve algo como, por exemplo, consumed ou digested. E assim, mostrando amplitude, não necessariamente uma profundidade extrema, mas amplitude, flexibilidade. Evitando, portanto, repetição de palavras. É isto que é o elemento vocabulário quando falamos de vocabulário para o IELTS. O próximo ponto aqui é a estrutura da sentença no ponto de vista gramatical, não é? Vamos aqui destacar que estamos falando de gramática neste aspecto. Gramática. Aqui, de fato, temos a estrutura de sentença sendo importante no ponto de vista gramatical, ou seja, o quão precisas as suas sentenças estão, o quão precisas elas estão no ponto de vista gramatical. E, claro, você utilizar estruturas gramaticais mais avançadas é uma questão que pode lhe ajudar. Entretanto, eu somente gostaria de destacar uma questão, que o fundamental preciso é mais importante do que o rebuscado impreciso. Tudo bem? Rebuscado impreciso. Por quê? A língua inglesa, ao contrário do português, não é uma língua que você tem definitivamente a necessidade de, para demonstrar real proficiência nela, mostrar o quão abrangente é o seu conhecimento dos diferentes tempos verbais ou coisas do tipo. Enquanto o português possui dezenas de tempos verbais, o inglês possui menos de 10. Portanto, é uma língua muito, muito pragmática, muito seca, muito direta ao ponto e objetiva, o que, na minha opinião, faz dela muito, muito boa. Entretanto, as pessoas, quando elas vão fazer um Task 1 ou um Task 2 no IELTS, elas pensam com a mesma lógica do português
e elas acabam, de fato, pensando que, ok, o quanto mais complexa foram as minhas estruturas, melhor. Não necessariamente, porque o fundamental, ele te leva muito longe em inglês. E, portanto, que ele esteja, de fato, ali escrito com precisão, sem erros, sentenças livres de erros, que é um dos elementos mais importantes para uma alta performance no writing, definitivamente você tem o que você busca, tudo bem? Então, você pode buscar, por exemplo, e deve buscar se informar sobre como estruturar sentenças com estruturações gramaticais mais complexas, como present perfect. Mas não veja isso como a única forma realista de você demonstrar domínio gramatical, tudo bem? Porque eu vejo pessoas colocando um carro à frente dos bois e estão ali aprendendo present perfect enquanto ainda estão cometendo erros com simple past. E isso definitivamente não é uma boa estratégia. Um próximo ponto aqui é o ponto do spelling, não é? Spelling, soletração. É completamente possível alguém ter um excelente spelling e um péssimo writing, ou um excelente writing e um péssimo spelling. E isso acontece por quê? Porque o spelling, ele é somente um componente do writing. O writing, ele é composto por spelling, mas ele também é composto por coerência, gramática, semântica e todas as outras coisas que formam a dissertação, por exemplo, ou a escrita analítica, como é no caso do Task 1 Academic. Agora, o spelling é somente uma coisa. Uma palavra escrita com as letras corretas, não importando o que vem antes ou depois. E, portanto, é exatamente por isso que é completamente possível alguém ter um péssimo spelling e um ótimo writing, ou vice-versa. Tudo bem? Muito importante termos isso em mente. Portanto, é necessário a pessoa ela desenvolver de forma paralela o seu spelling. E como que nós sugerimos o desenvolvimento de spelling paralelo? A minha sugestão é você ir neste site aqui, o howtospell.co.uk. Isso daqui é um site sugerido pelo próprio IELTS. E aqui você vai encontrar muitos exercícios de spelling. A minha sugestão é você começar do começo fazendo 25 minutos por dia de exercícios de spelling, com você fazendo esses exercícios à mão. Mesmo se você, então, for fazer, por exemplo, o exame IELTS no computador, mesmo se você no seu dia a dia escreve muito mais no computador do que à mão, por favor, faça os exercícios de spelling especificamente à mão. Por quê? Porque o exercício de spelling, quando você faz à mão, ele é muito mais completo e você internaliza muito mais rapidamente palavras complexas. Então, você está literalmente desenhando letra por letra, buscando muito mais ali concentração para formular a palavra e, por consequência, é um exercício cognitivo muito mais completo. Tendo isso em vista, você simplesmente tem a possibilidade de aprender mais rapidamente como escrever uma palavra. É exatamente por isso que crianças, hoje em dia, mesmo com toda a tecnologia que nós temos, elas continuam sendo alfabetizadas a priori escrevendo à mão, não é? E, igualmente, ao fazer atividades à mão, eu entendo que você escreve uma palavra individual mais lentamente do que no computador, mas você precisa de escrever menos vezes essa mesma palavra para internalizá-la de forma correta, fazendo assim com que, na realidade, você economize tempo, não perca, tudo bem? Então, é muito importante nós estarmos tendo isso em mente quando especificamente exercícios de spelling. E continuando aqui, coesão, coerência. O que é um elemento que ajuda muito na coesão e coerência é a estruturação que você segue na sua produção, ou seja, quando você tem 1, 2, 3, 4, quando você faz uma introdução, depois um overview, depois um parágrafo específico com as comparações e outro parágrafo específico com as comparações, você definitivamente aqui tem a coesão e a coerência do seu texto acontecendo de forma apropriada, tudo bem? Então, esses são pontos muito importantes a serem observados por nós, não somente quando estamos falando de pie charts, ou seja, gráficos de pizza, mas qualquer outro tipo de produção que vamos fazer IELTS Writing, tudo bem? Agora, uma última questão que eu gostaria de trazer para você é a questão do Grammarly. Porque uma forma de você ter todos esses 4 elementos aqui sendo continuamente e em tempo real verificados à medida em que você faz as suas produções é através da utilização de softwares como o Grammarly. O Grammarly te permite ter um assistente
que em tempo real vai não somente fazendo correções à medida em que você vai escrevendo as suas produções, mas vai te dando sugestões de como melhorá-las. E eu acho que é isso que é o ponto interessante quando comparamos Grammarly com, por exemplo, o autocorretor do Windows ou coisa do tipo. O Grammarly, ele não somente corrige, mas ele explica o porquê que deve ser melhorado. E ele considera, através de inteligência artificial, várias coisas de uma forma muito mais sofisticada em suas produções do que um autocorretor automático faria. Então, a utilização do Grammarly faz diferença. Faça suas produções diretamente nele. Vá, por favor, no Google, escreve Grammarly, baixa a extensão no seu Google Chrome. Você vai ter um editor de texto com esse autocorretor, mas com um corretor inteligente lhe dando sugestões de melhoria. Mesmo quando você escreve as palavras certas, ele te dá sugestões de como melhorar ainda mais. E esses pontos de spelling, esses pontos de gramática, esses pontos de coesão e coerência definitivamente são verificados por ele. Ele não abre mão de você estar também fazendo a sua produção com bastante atenção. E erros seus podem passar, óbvio, mas ele já te oferece referências bem sólidas e com, de fato, tempo real, e isto faz real diferença, tudo bem? Perfeito. Tendo este comentário aqui devidamente verificado, agora vamos ver aqui dois exemplos, ou melhor, um exemplo de parágrafos específicos. Então, isso daqui é o mesmo gráfico que nós lidamos com no primeiro vídeo no gráfico de pizza. Você tem aqui sendo indicado average percentages of sodium, saturated fats and added sugars in typical meals consumed in the USA. Ou seja, você tem aqui três elementos aqui alimentares: sódio, gordura saturada e açúcar. E o quanto eles são consumidos em 4 diferentes refeições americanas, não é? Nos Estados Unidos: breakfast, lunch, dinner, snacks e é isso. 4 refeições na dieta normal americana. Qual é o consumo desses 3 elementos aqui de dieta neles? Então, perceba que, por exemplo, no sodium aqui, você tem o dinner sendo o elemento que mais, a refeição onde que mais sódio é consumida. Depois temos aqui o snacks e breakfast sendo iguais. E depois aqui no branco, aqui com tracinhos, temos o lunch sendo 29%, ou seja, a segunda refeição onde que o sódio é mais consumido. Então, o que nós vamos estar aqui buscando fazer? Fazer o que foi indicado aqui nas anotações, as microcomparações, não é? Onde que você também tem o destaque do que são coisas que nos chamam a atenção, e neste processo vamos estar aqui buscando fazer diferenças e similaridades explícitas, tudo bem? Então, vamos voltar aqui ao texto. E, como dito, o seu texto não precisa de estar igual a este para você saber que você pontuou alto, ou para você ter uma boa produção. Você não precisa de ter esses elementos sendo abrangidos pela sua análise, pelas suas microcomparações, sem problemas. Mas o importante é você estar fazendo as suas comparações seguindo essa mecânica, tudo bem? Então vamos lá. A specific analysis reveals that E antes de continuarmos, acima aqui temos apagado os 2 primeiros parágrafos, então estamos aqui lidando com os 2 últimos. Depois aqui vamos pegar a produção inteira, tudo bem? Então vamos lá. A specific analysis reveals that the combined totals of sodium at lunch and breakfast equal the 43% taken at dinner. Então perceba que aqui a pessoa, ela decidiu juntar, não é, o sódio comido no almoço e no café da manhã, dizendo que os 2 juntos totalizam o mesmo que é comido no jantar, não é? De fato, então temos aqui uma microcomparação sendo feita entre os diferentes elementos envolvendo sódio. Similarly, the tailed percentage for saturated fat consumption for snacks and breakfast matched the 37% digested during dinner. Mesma mecânica. O que ele buscou fazer foi pegar quais diferentes elementos que juntos totalizam a mesma quantidade
este elemento de dieta consumido em só uma refeição, não é? Continuando. In a like manner to the previous points, consolidated sugar ingestion percentages at dinner and lunch parallel the 42 eaten at snack time. Ou seja, aqui no caso aqui da açúcar, ele juntou dinner e lunch, dizendo que os dois juntos totalizam a mesma quantidade do açúcar consumido durante snacks, ou seja, lanches, não é? Entre refeições. Perfeito, foi essa estratégia que a pessoa conseguiu, ou melhor, decidiu seguir, sem problemas. Um outro exemplo. Regarding Americans absorbing sugar in the course of the day, the percentage steadily rose by 3% between breakfast and lunch, and then 4% from lunch to dinner. As opposed to the other nutrients, the citizens took in sodium at the same 14% for snacks and breakfasts. On a final note, breakfast and lunch, the saturated fat jumped 10% and then an additional 11% from lunch to dinner. Perfeito? Comparações então aqui entre o quanto que, por exemplo, no caso de vamos aqui pegar o último, por exemplo, saturated fat. Ele fez aqui comparações entre o quanto que gordura saturada pula de uma refeição para outra. Ele se manteve mais concentrado aqui, ele se manteve mais concentrado no saturated fat e decidiu fazer uma comparação mais direta entre os diferentes elementos, não é? Perfeito, perfeito. Então, o mais importante, mais uma vez, não é você fazer as exatas mesmas comparações que aqui foram feitas, mas compreender como essas comparações são feitas, que são microcomparações comparando diretamente elementos entre si. Tudo bem? Este é o objetivo dos parágrafos específicos 2. Você pode estar comparando outros elementos que você obteria a mesma performance, não tem problema. Tudo bem? Então, agora, voltando aqui ao nosso quadro, vindo aqui agora para o texto completo, para assim finalizarmos a nossa análise de pie charts, tudo bem? Lembrando que o que nós temos aqui é, primeiramente, vamos aqui destacar, não é? A intro, depois o overview e depois o parágrafo específico 1 e 2, tendo em vista a nossa estratégia universal. Então temos aqui a introdução, depois temos aqui o overview. Igualmente aqui temos o parágrafo específico 1, parágrafo específico 1 e parágrafo específico 2. Chamamos de parágrafo específico devido ao nível de especificidade que estamos tendo nas comparações feitas. Enquanto o overview, como dito, é mais macro, não é? E vamos ver aqui ao ler o exemplo. E esses elementos aqui, os parágrafos específicos, são mais micro, não é? E isso é muito importante. Então, vamos aqui reler o texto como um todo para você ter essa visualização acontecendo da maneira mais clara possível. Primeiramente, o parágrafo introdutório, onde que abrangemos o escopo dos dados, né? Vamos aqui deixar claro o escopo dos dados. The three pie charts presented capture data describing the amounts of possibly detrimental supplements, sodium, saturated fats, and sugar, incorporated within 4 standard American meals. Perfeito. Damos aqui quais são os elementos de dieta que foram abrangidos. Igualmente, damos qual é a quantidade de refeições nos quais esses elementos foram analisados. Algo genérico, geral, somente o escopo, mostrando os limites dos dados. Aí vamos para o overview, onde começamos a fazer comparações, mas comparações macro, ainda não sendo muito específicos, lidando com porcentagens. Vamos ver aqui as comparações macros feitas. Broadly speaking, American citizens ingested the majority of their sodium and fat at dinner, while sugar intake occurred mainly during snacks. Another general perspective finds that breakfast contained the lowest percentage for all three nutrients. Perfeito? Então aqui a primeira comparação macro foi feita dizendo que a maior parte do sodium e do fat foram consumidos durante o dinner, ou seja, o jantar. O açúcar
ocorreu o consumo maior dele durante os snacks, os lanches, como aqui mostrado, né, 42%. E foi também percebido que o breakfast, o café da manhã, é a refeição que contém menos desses 3 nutrientes negativos ou potencialmente negativos. A gente pode então concluir que o breakfast é a alimentação mais leve que as pessoas têm nos Estados Unidos, pelo menos essas pessoas que foram pesquisadas, não é? Perfeito? E aí, com isso, temos as comparações mais macro, sem ainda trazer números específicos sendo feitas. Aí depois vamos para os parágrafos específicos 1 e 2, que já foram lidos, mas vamos relê-los, tendo em vista as comparações mais micro, as comparações mais específicas, e agora as porcentagens são tragas, não é? A specific analysis reveals that the combined total of sodium at lunch and breakfast equaled the 43% taken at dinner. Similarly, the tailed percentage of saturated fat consumption for snacks and breakfast matched the 37% digested during dinner. In a like manner to the previous points, consolidated sugar ingestion percentages at dinner and lunch parallel the 42% eaten at snack time. Perceba todos esses verbos aqui utilizados, não é? E eles nos permitem mostrar aquela flexibilidade de vocabulário. Ao invés de termos uma mesma palavra sendo utilizada para se referir à mesma ideia várias vezes, diferentes palavras foram utilizadas para se referir à mesma ideia, fazendo com que evitemos a repetição de palavras. E agora, no último parágrafo, regarding American absorbing sugar in the course of the day, the percentage steadily rose by 3% between breakfast and lunch, and then 4% from lunch to dinner. As opposed to other nutrients, the citizens took in sodium at the same 14% for snacks and breakfast. On a final note, between breakfast and lunch, the saturated fat jumped 10% and then an additional 11% from lunch to dinner. Excelente. Perfeito. Então, não há segredo. Esta é a mecânica de realização de análise, tendo em vista temas que têm pie charts, ou, no português, gráficos de pizza. Muito obrigado.